Olá pessoal, bom dia. No meu consultório, vira e mexe, chega um pessoal aí reclamando de constipação. É muito comum esse tipo de reclamação. Acabam vindo aqui porque acham que eu atendo a parte de gastro, né? Na verdade, eu sou cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião geral, mas atendi muitos anos, muitas pessoas com queixas digestivas, porque as doenças digestivas podem ser tanto de resolução clínica quanto de resolução cirúrgica. Então, os sintomas dessas doenças são semelhantes. Muitas vezes, essas doenças, na verdade, a gente só descobre depois que a gente faz alguns exames e acaba sabendo se de repente aquele mal-estar gástrico que a pessoa sente, aquele empachamento, na verdade, é em decorrência de uma pedra na vesícula e não de uma gastrite. Uma pedra na vesícula a gente tem que operar, a gastrite a gente faz o tratamento clínico. Então acaba que muita gente procura e com queixas que na verdade são de tratamento do médico clínico. Para não deixar meus pacientes na mão, digamos assim, eu acabo dando orientações para eles sobre a constipação. Essas orientações são importantes para você, mas tem alguns detalhes que eu quero falar. Então a constipação é o fato da pessoa ter um hábito intestinal, né? Ela ter dificuldade para evacuar, o cocô está muito duro, ou ela faz cocô assim, a cada 3, 4 dias, uma semana. Então a gente passa algumas orientações, porque a maioria dos pacientes acabam se automedicando ou usando o medicamento que o médico passou para um determinado período, eles usam para o resto da vida ou por longos tempos. Então, de uma forma geral, eu contraindico o uso de laxantes, tá? Principalmente esses laxantes aí, tipo do Colax, Lactopurga, porque esses laxantes eles vão viciando o teu intestino e, na verdade, com o tempo, você tem que ficar aumentando a dose para você ter o mesmo resultado. Eu já tive uma paciente no consultório que tomava 15 comprimidos de Lactopurga para poder evacuar. Tive uma outra paciente que era constipada de longa data, ela evacuava a cada 15 dias e eu passei as orientações que eu vou passar para vocês aqui e a orientação principal em relação à atividade física é a realização, se possível, né, de corrida com aquele trote em que você vai balançando, né, aquela corridinha meio pulada. Essa corrida é essencial. Você não precisa correr um monte não, você pode ir caminhando e correndo aí 40, 50 metros de acordo com a sua capacidade. Então, em termos de atividade física, a corrida é o que eu mais indico. Então, assim, para tratar a constipação, você tem que mudar hábitos. Por quê? Porque quem te levou à constipação são hábitos errados, né? Quais são esses hábitos errados que te levaram a ser constipado? Por isso que a gente acaba encontrando mais em mulheres, né? A constipação é mais comum na mulher. Principalmente você inibir os reflexos evacuatórios. Nós temos alguns reflexos que fazem com que a gente tenha vontade de fazer cocô. E esses reflexos inibidos, eles vão ficando em menor frequência. E aí você passa a ter esse intestino mais constipado. Então, por exemplo, você acaba de comer, tem um reflexo gastrocólico. A comida entrou, um reflexo do estômago para o intestino, lá para o reto, que faz você sentir vontade de fazer cocô. Alguns alimentos despertam isso nas pessoas. Em mim, por exemplo, o café. Eu tomo café, me dá vontade de ir no banheiro. Quando você inibe isso, por quê? Porque eu estou trabalhando, isso é principalmente com mulher. Estou trabalhando, se eu entrar no banheiro, vai ficar o cheiro, entendeu? A mulher fica com vergonha, não quer que entrem depois dela no banheiro e tal, e acaba não evacuando. Quando é criança, a mãe fala, se é menina, fala, não vai no banheiro, evita o banheiro das crianças, né? Tem cuidados que realmente são necessários, né? Você tem que conhecer a escola onde está seu filho e tal, mas evitar de fazer o cocô no momento que tem a vontade é muito prejudicial no longo prazo. Você perde esses reflexos. Então a perda desses reflexos vai te levar a ser constipado. Os meninos, os homens, geralmente não tem essa vergonha. Solta pum onde tiver que soltar, faz cocô no momento que quiser fazer, mas as mulheres são mais inibidas. Eu convivo com várias mulheres da minha família e isso é muito interessante. A minha filha mesmo eu orientei a soltar pum a hora que tiver vontade. Mas assim, mas pai não sei o que, sai do ambiente e vai e solta seu pum. Não prenda. Por quê? Porque você vai transformar seu intestino num intestino preso, num intestino preguiçoso. Tá bom? Então, quais são os pilares do tratamento? Já que você já tem a constipação,
O que você pode fazer? Você pode tomar muito líquido, né? Bastante água de coco, Gatorade, o que for. Se você já é constipado, você vai ter que reeducar seu intestino. Comer fibras, essencial. Uma maçã, tem no nosso consultório, estão servidos. Olha só, fibras, líquidos e atividade física. São os 3 pilares do tratamento da constipação, da reeducação do seu intestino, tá bom? Que tipo de fibras? Todas. Frutas, verduras, laranja com bagaço, pocã, né? As frutas da época que você tiver, mamão, excepcional, mamão para fazer isso, para fazer cocô, ameixa. Mas não basta só a fibra. Se você não tiver o líquido, para que você não fique com essas fezes endurecidas, porque o intestino grosso acaba absorvendo a parte líquida, não vai funcionar. Então, fibras, líquidos, né? Líquidos. Perdão, que eu ando com uma tosse terrível. Líquidos e atividade física. Esses são os pilares. Mas tem uns senões aí, né? Atividade física não é contra o Pilates, não é contra a musculação. Eu faço musculação, não faço Pilates. Mas a melhor atividade ainda é a corrida. Quando você faz a corrida em que você vai dando pulinho mesmo, literalmente dando pulinho. Eu faço muito esse teste quando eu opero o paciente, abro o abdômen e pego o intestino aqui, ó, e movimento ele de cima para baixo. E aí vejo ele se movimentando, entendeu? Então, uma coisa que eu visualmente percebo. Então, esse movimento de sobe e desce do intestino, ele é fantástico para você ter um estímulo para evacuar. O movimento de apertada, massagem, o movimento do abdominal não tem tanta efetividade quanto esse movimento de balanço. Mas tem uma coisa importante, né? Às vezes você não pode fazer exercício. Você está obeso, está com o joelho detonado e você não pode fazer a atividade, principalmente a corrida. Então, o que eu recomendo para esses pacientes? Isso eu aprendi com pacientes paraplégicos. Esses pacientes paraplégicos, eles não movimentam o abdômen, então, e não fazem atividade nenhuma, está paralisado. E eles ficam assim, realmente, quem é médico e atende a emergência vê isso aí direto. Fica com o abdômen distendido, cheio de gases, o intestino com uma distensão enorme. Isso acontece no paraplégico, acontece no paciente com paralisia cerebral. E esses pacientes têm muita dificuldade para evacuar. Por mais que faça lavagem por baixo, massagem, não funciona. Então, o que eu observei nesses doentes? Em alguns do consultório e outros do SUS, que o massageador, numa fase de vibração, se botar no abdômen aquilo massageando, né, comprime o abdômen, massageia, ele é um estímulo muito poderoso para você fazer o cocô. Então, se você não pode fazer atividade física por alguma limitação médica, compre um massageador. Se você conseguir aqueles que têm uma base mais larga, melhor ainda, porque fica mais em contato com o abdômen e você tem um efeito melhor. Movimenta na fase de mais vibração. Não é massagenzinha de leve, não. Você põe ele numa vibração maior. Colocou aqui de movimentos de cima para baixo, mais do lado esquerdo, de cima para baixo, você vai ter um efeito excepcional, né, de estímulo para o seu intestino funcionar. Vai soltar, pum, vai acabar fazendo cocô sem grandes problemas, tá certo? Então, assim, um outro senão, né, são aqueles pacientes que já fizeram uma cirurgia no abdômen, aquelas cirurgias abertas, né? Por algum motivo você foi submetido a uma cirurgia. Cesariana, apendicectomia, um corte no meio da barriga. Essas cirurgias, elas são mais propensas a provocarem bridas e aderências, que serão motivos de um post lá na frente, porque vocês precisam entender o que são essas bridas e aderências. Tem muita conversa mole sobre isso. São coisas sérias que a gente precisa entender. Por quê? Porque não dá para saber quem vai ter, entendeu? Então, se você teve uma cirurgia dessa, você tem grande chance de ter brida e aderência. Tem paciente que mesmo operado não faz brida? Tem. Eu já tive uma paciente no hospital universitário que foi uma complicação enorme que ela teve e eu tive que cuidar dela e eu operei ela 18 vezes. Deixei ela com o abdômen aberto, plástico,
o intestino exposto, tinha tudo para encher de brida, de aderência, mas quando eu fui fazer o fechamento da colostomia que eu fiz nela, eu notei uma coisa impressionante. Mesmo depois de 18 cirurgias, não tinha nenhuma aderência dentro da barriga dela, nada. Tanto é que eu já operei essa paciente mais umas 2 ou 3 vezes por vídeo, mesmo tendo uma laparotomia enorme e uma história de 18 cirurgias. Operei ela uma vez de uma endometriose pelo consultório. Foi muito interessante porque ela queria engravidar, a endometriose estava atrapalhando. Acabou que ela engravidou na mesma época que a minha esposa engravidou do Benjamin, que o Benjamin está com 7 anos hoje. E aí depois eu operei ela de novo, de vesícula também por vídeo, sem aderência. E eu operei ela novamente para alguma coisa também ginecológica, para ter outro filho, e ela engravidou de novo. Então, assim, foi fantástica a situação dela. Ou seja, a gente não sabe quem vai ter aderência, né? Então, se você tem esses cortes grandes, a fibra pode ser prejudicial para você. Então, eu oriento sempre o paciente com cirurgias prévias ou que fizeram um quadro de obstrução intestinal, que vai ser junto com a aderência. Vou falar para vocês sobre obstrução, porque eu estou vendo muitos casos ultimamente. Eu oriento sempre o paciente, olha, não coma fruta com bagaço. Não coma laranja com bagaço, não coma pocã, não coma abacaxi. Tem muita vontade de comer um abacaxi? Pega uma rodelinha, corta no meio, tira a partezinha branca central e come só metade da rodela. Quer comer um bagacinho de laranja? Come um gominho, 2 gomos de laranja e só. Por quê? A gente não sabe se essa pessoa que tem uma cirurgia grande na barriga tem aderência ou não. A aderência ela pode provocar um acotovelamento do intestino fino, intestino delgado, como o meu dedo aqui. O intestino tem que ser livre. Às vezes a aderência faz ele grudar na parede do abdômen e ele fica uma área aqui de obstrução. Se vocês olharem no vídeo que eu fiz, que estava nos stories, se vocês olharem, eu vou postar depois também, tem uma paciente com aderência que fez uma obstrução intestinal. Para baixo está uma alça bem distendida e para cima está fininha, porque para baixo que eu digo assim, na verdade para cima, é que essa alça ficou na videolaparoscopia ficou para cima. Então, para onde obstruiu, por exemplo, imagina essa maçã como um bolo de fibras chegando numa região de acotovelamento. Ela chega aqui, ela para. Alguns pacientes vão ter esse evento. Por quê? No pilório aqui, na região do estômago, tem uma saidinha do estômago aqui que chama pilório. Ele normalmente é para deixar o quê? Que saia de dentro do estômago só partículas pequenas de alimento. Mas em algumas pessoas ele passa partículas grandes. Então, se você comer um bagação de laranja, tal, pode passar isso aqui e ir no intestino fino. Chegando no intestino fino, se tiver uma aderência ou uma brida que torce seu intestino, vai chegar ali e vai obstruir. Então, para você que fez cirurgia prévia, que tem cirurgia no abdômen e tem constipação, você tem que comer fibra triturada, para que não haja esse evento, não haja a possibilidade de ter um evento desse de obstrução intestinal por conta dessas fibras que por um acaso passarem pelo seu estômago. Então você que tem cirurgias prévias e tem constipação, tome cuidado, não dá para você levar essa receita que eu falei de comer os bagaços de fruta, tá bom? Para você tem que ser a fibra triturada. Tem isso para comprar em mercado, naquelas lojas de orgânicos, aí você escolhe o que você quer comer em termos de fibra. Não dá para você chegar, quer comer uma maçãzinha dessa? Come meia, ó. Corta, come meia. Meia maçã não vai te entupir, entendeu? Não dá para chegar um balde de pocã e comer aquela pocã com semente e tudo, porque vai formar um bolo de material que o seu organismo não consegue digerir e impactar lá na região da aderência, onde está o intestino delgado, tá? Constipado, então, se você tem cirurgia, fibras trituradas. Se você não consegue fazer atividade física, principalmente a corrida, massageador na barriga. Respeite o seu intestino. Deu vontade de soltar pum, sai de perto e solta o pum. O ideal é que você tenha uma família punzeira, que não fique com essa moagem de, não pode soltar pum aqui perto, papapá. Eu treino a minha família todo dia. Minha sogra, principalmente, coitada, eu sempre treino ela. Não sei por que a gente acaba, gostando tanto de sogra. Mas ela chega perto de mim, se eu puder soltar um punzinho, se tiver preparado, vai. Brincadeiras à parte,
respeite seu intestino, solte seu pum, faça o seu cocô na hora que você quer, tá certo? Isso é importante para você não vir a ser constipado. E por que eu acabo mexendo com constipação? Vira e mexe, esse é um sintoma de outras doenças. Se você é constipado a vida inteira, tranquilo. Mas se você de repente tem o intestino funcionando normal e passa a ser constipado, algumas doenças podem estar acontecendo aí. Sequelas de uma diverticulite, se tiver dor associada a uma própria diverticulite, que acaba obstruindo um pouco o intestino, dificultando para o cocô passar. Alguns casos de câncer, né? Determinado tipo de câncer de câncer de intestino pode levar à constipação e acaba que isso chega em mim. De forma geral, constipação não é para vocês virem no meu consultório. Eu sou cirurgião. Isso são dicas para você, porque na minha vida toda eu acabei dando essas dicas. Mas eu indico sempre os gastroenterologistas clínicos. Eu tenho assim um respeito enorme por eles. Aqui no estado a gente tem muitos gastros excelentes. Eu acabo por intimidade indicando sempre alguns especificamente. Eu sempre indico a doutora Rita de Cássia Bareia, que é excelente gastroenterologista e patologista. Indico a doutora Luciana Bento, também do mesmo naipe da doutora Rita de Cássia. E tem uma médica também que cuida bastante de intestino. A gente até tinha um consultório no mesmo prédio, que é a doutora Jelly Valcanaia. Excepcional. Fiz, você tem algum probleminha com seu intestino? Conversa com essas meninas aí que elas vão orientar vocês. A Jelly tem se dedicado bastante nisso. Tem só olhar no Instagram dela, ela tá sempre com esse assunto em pauta. Tá bom? E se alguém tiver constipado recente, fica um sinal de alerta. Não é normal. O intestino tem que ser um relógio. Funcionar no mesmo horário, todo dia, da mesma forma, tá certo? Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas é que é um assunto interessante. Se você se aprofundar dentro do que eu falei, você vai deixar com o tempo de usar os seus laxantes e com certeza você vai conseguir reeducar o seu intestino, tá bom? Um grande abraço para vocês, tudo de bom.